Meu nome é Adriano Siqueira, eu estou aqui com o Daniel Sachs e a gente está falando aqui sobre a Calafrio, Mestre do Terror. Como é que surgiu a ideia de você republicar, quer dizer, continuar, né, o trabalho da Calafrio e do Mestre do Terror? Olha só, Adriano, não foi nenhuma ideia, tá? Eu, dia 11 de julho de 2015, eu fui visitar o Zala para procurar um autógrafo. Ele mora perto da minha tia em São Paulo. Fui até São Paulo atrás desse autógrafo e ele me recebeu. Era um sábado, nós conversamos durante a tarde e ele falou que ele tinha acabado de encerrar aquela coleção especial que ele lançou com o Cook, né? E ele disse que estavam cerca de 700 páginas inéditas. 700 páginas? 700 Caramba. páginas. Eu falei, Zala, tinha muito trabalho. Isso aí, né? Você, por favor, volte, né? Uhum. Aí ele falou que não tinha mais pique, que estava difícil, né? Que os quadrinhos não estavam dando dinheiro. E eu tenho um amigo em Ponta Grossa que tem uma editora de quadrinhos, a Cultura em Quadrinhos. Tá? E ele é especialista em quadrinhos de terror. Eu botei os dois para conversar em agosto, dia 17 de agosto, os dois começaram a conversar. Houve algumas negociações entre eles lá, e esse meu amigo, que é o Fábio Chibilski, é o principal capista, é o capista de todas essas edições que você está filmando. O Fábio entrou num acordo com o Zala, fizeram um modelo de contrato, e o Fábio falou que ele aceitava a empreitada se eu fosse o editor das revistas. Ok? Fui aceito o desafio, foi uma honra para mim, até um prazer. Eu já tinha alguns artigos publicados de quadrinhos, né, alguns estudos sobre quadrinhos, e vi que era a chance de publicar mais matérias, artigos da minha autoria. E essa da sua camisa aí foi a primeira edição? Foi a primeira edição, a 53, tá? Por que a primeira edição é a 53? O Zala nos deu liberdade na época de lançar da maneira como a gente quisesse, ou desde o número 1, ou considerasse a edição de colecionador, ou que terminou na edição 64, ou esquecesse a edição de colecionador, que era a opção favorita dele. E aí a gente fez isso aí. Então, a partir de então, Mestre do Terror sairia a partir do número 63 e Calafrio partiria do número 53. É uma continuação, então. É uma continuação de onde ele parou lá em 92. Trabalho em 92, né? Isso aqui é antes de 80, é na década de 80, né, que começou. Isso, ele começou em 81. A gente tem que pensar que as revistas de arte são os títulos longevos de terror e quadrinhos que só publicaram material nacional, então são genuínos. E esse material da DeArte atravessou, a existência da DeArte atravessou muitas crises econômicas, vários presidentes, várias moedas, e formou a única possibilidade concreta de muita gente boa estar trabalhando, estar publicando quadrinhos. Foi um trajeto histórico da DeArte, né? Histórico e árduo, né? E o Zala sempre enfrentou crise, sempre ficou de olho nas finanças e pôde contar, assim como eu também estou tendo a sorte de contar com alguns colaboradores bem compreensivos, né, gente que quer publicar. Quantos números da Calafrio você já colocou? Esse número aqui, a 56, tá? Ela celebra um ano de lançamento e é o quarto número que eu estou publicando. O número 65 foi o terceiro da Mestre do Terror. A próxima está para vir lá por fevereiro, março. Ah, tá. Nossa, fevereiro, março de 2017. Exato, eu queria estar lançando até antes. Já tenho material para fechar essa edição, falta terminar uma matéria. A questão é só o seguinte, Adriano, o retorno está baixo, tá? Ainda não é um projeto que está se sustentando, tá? E custa muitas horas de sono, custa muito trabalho, muita negociação com artistas, né? Mas é um projeto muito bom, né? Com uma qualidade gráfica muito boa também. Muito obrigado. Mas é óbvio que nesse tipo de trajeto você encontra mesmo certas barreiras, principalmente na área financeira, assim, para continuar um trabalho bom desse, né? Então você precisa de um apoio também, né? Principalmente financeiro, tá? Principalmente financeiro é uma dificuldade, mas assim, o meu projeto ele não tem fins lucrativos. Todo o lucro dessas revistas vai se reverter em novas edições e eu espero chegar numa tiragem que eu possa pagar melhor os artistas,
tá? E trabalhar mais com o número de páginas. Se, por exemplo, eu conseguir uma página de publicidade, a revista automaticamente vai ganhar mais 3 páginas de conteúdo. Muita tá? publicidade, né? Publicidade ajuda. Eu não vou abrir mão do conteúdo da revista para colocar publicidade apenas. Entendi. E você tem assim uma proposta boa para continuar essas revistas, assim, ou fazer outros números diferentes, ou agregar mais desenhistas e autores, né, daqui para frente? Como é que... Tem novos artistas que estão vindo. Eu sou uma pessoa bem nova na questão editorial, tá? Tô aprendendo agora, tenho amigos artistas que me dão muitas dicas, tá bom? Já contava com a experiência de alguns outros editores, mas tudo está sendo um aprendizado agora, tá? E como é que faz para o pessoal entrar em contato com você, tanto na parte de publicação, de ajuda, de propaganda, ou também daqueles desenhistas que precisam, né? Bom, eu sugiro 2 caminhos, tá? Um é a própria e-mail da revista, tá? Que é revistacalafrio@gmail.com, ou a página no Facebook Calafrio e Mestre do Terror. Certo, aí eles entram em contato com você, né? Você estava me falando sobre essa revista Calafrio, por ela ser muito especial, eu queria saber por que direitinho. O que acontece? Essa revista aqui, a Calafrio 56, que é recém-lançada, essa revista aqui, ela está com um especial reunindo pela primeira vez a saga Zona do Crepúsculo, do Benê Nascimento, conhecido popularmente nos Estados Unidos aí como Joey Bennett, e coescrita pelo Jean Danton, né, um escritor mineiro. Eu gosto de falar que o Jean é multirregional, hoje ele está radicado em Curitiba, mas ele mora em Macapá, é um professor universitário e jornalista. E pela primeira vez, essa saga Zona do Crepúsculo está sendo compilada e publicada num só volume. Muitos dos leitores não conheceram o final da saga. As 2 primeiras partes saíram em edições da Calafrio, teve mais uma parte que saiu na Calafrio Especial, e a última parte somente pela editora Nova Sampa. E a última parte traz a inovação que o Benê acabou desenhando, não fazendo os desenhos em preto sobre a folha, mas ele começou a desenhar em branco sobre o preto, né? Foi uma inovação para ele, poucos vão dominar essa técnica, né? E felizmente os leitores que só leram Calafrio vão conhecer A Morte do Assad. Tem a biografia dos 2 autores, tem um texto bem legal do Jean Danton falando sobre a amizade dos dois, a parceria, como começou a parceria, e falando da saga Zona do Crepúsculo também, né? A capa das revistas onde ela saiu. É uma ótima revista, né? E mais algumas outras histórias assim do você tem que guardar, Estúdio de Arte. O Estúdio de Arte. Né? Como você chegou aqui em Curitiba? Como é que foi o seu trajeto? Beleza, Adriano, a história é grande, tá? Eu sou paulistano, ok? Morei em Brasília de 88 a 89 e mudei para Curitiba, onde eu fiz o 2º grau e a faculdade, tá? Depois da minha formatura, acabei indo para outras cidades do interior de São Paulo, interior do Paraná, e faz 10 anos que estou morando de volta em Curitiba. Essa aqui, eu sou engenheiro químico de profissão, né? E estou sujeito a mudança aí devido à carreira, né? E o Rodolfo Zala, ele ajudou bastante você a continuar o trabalho da Calafrio e do Mestre do Terror? Ele apoiou, ele foi bem, assim, foi bastante entusiasmado, tá? Foi uma negociação muito fácil lá entre ele e o Fábio. Depois o Fábio passou a ser um colaborador e não um sócio do projeto. E o Zala, assim, a gente comprava as páginas dele, tinha um preço previsto no contrato, tem uma quantidade de páginas do Estúdio de Arte, não necessariamente do Zala, mas do Estúdio de Arte eu tenho que colocar na revista, né? Até então essas parcelas aí eram a maioria, tá? Da revista. Hoje já está um pouco mais difícil devido à morte dele. A esposa colocou um representante, a gente já está em negociação com esse representante. Todas as revistas vêm com matérias sobre quadrinhos, não necessariamente quadrinhos de terror, certo? A seção Mala Direta de correspondências, novas colunas, como Calafrio nos eventos, explicando todos os eventos que participou, né, onde a revista se fez presente. E a tiragem da revista? A gente começou com 150 exemplares, tá?
Hoje ela está em 400 exemplares, 400 mas exemplares. isso representa mais um otimismo do que a realidade de vendas. Tá? E o período, a periodicidade? Até agora estava trimestral, tá? Mas elas vão passar a ser semestrais agora, porque ficou difícil, realmente vamos aguardar um pouco mais de retorno das revistas, né? E também conseguir as histórias, né? Não é uma coisa que hoje eu consiga oferecer assim, um conforto para um cartunista tá trabalhando somente para mim, né? Então a gente tem que contar também com as pessoas que fazem isso por prazer. Não, mas eu acho que com bastante apoio vai durar bastante ainda essas tiragens, você vai conseguir fazer muito trabalho, vai continuar o seu trabalho normal. Muita gente gosta mesmo da Calafrio, era um ícone, né, das revistas de terror da época de 80. Então muita gente vai gostar, vai querer continuar mais esse trabalho todo seu. Para comprar essas revistas assim atrasadas, também é pelo e-mail seu, assim que o pessoal não tem, ou quer continuar? Tá? revistacalafrio@gmail.com, tá? Entre em contato comigo. Quem quiser comentar as revistas também, todos os e-mails praticamente até agora foram publicados na revista. Tá? Agora a gente já está chegando numa quantidade de e-mails que alguns vão ter que ser respondidos só através do e-mail, mas isso é satisfatório até, porque senão eu vou acabar ocupando a boa parte da revista aí só com a sessão de correios. Tá? Verdade. Mas tá bom, eu queria agradecer muito a sua entrevista, viu, Nils? Quer mandar um recado para o pessoal? Sim, eu gosto de falar muito que a publicação da Calafrio e da Mestre Terror, ela é uma honra, tá? Eu assumi uma honra, virou um prazer pelo que eu escrevia, por dar a minha cara para as revistas e pelas amizades que eu estou fazendo com ela, e também acabou virando uma grande responsabilidade depois que o Mestre Zala morreu, tá? As revistas elas vão continuar, tá? Até agora eu estou tirando do bolso e vou continuar tirando para que as revistas não desapareçam. Afinal, as duas revistas, junto com a Spectro, que era da editora VEC, são realmente ícones, são publicações que não podem desaparecer, que quem sente falta delas é justamente essa geração de cartunistas novos que não conseguem trabalhar como cartunistas de uma maneira industrial. Entendi. Tá bom, muito obrigado pela entrevista, viu, Daniel? Eu que agradeço, Adriano. Até mais.